Muito bem, queridos alunos, estamos de volta para mais uma aula de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e na nossa aula número 37 vamos agora conhecer o objeto de conhecimento. Muito bem, com o objeto de conhecimento, como conteúdo hoje, nós temos espelhos esféricos, raios notáveis e formação das imagens em espelhos esféricos convexos e suas características. No nosso detalhamento teremos raios notáveis e formação das imagens em espelhos esféricos convexos e suas características. É isso, pessoal, que nós estudaremos hoje. Então vamos dar início à nossa aula. Muito bem, pessoal. Vamos falar hoje sobre os espelhos esféricos convexos. Primeiramente, vamos definir, então, o que é um espelho convexo, como ele é criado. Então, nós chamamos de espelho esférico, né? Porque os espelhos esféricos são qualquer calota esférica que seja polida e tenha um alto poder de reflexão. É a definição para um espelho. Então, o espelho esférico, ele surge de uma calota esférica, ou seja, é um pedaço de uma esfera que foi cortada, como você vê aí na imagem. Nós tínhamos uma esfera inteira, cortamos um pedaço, a esse pedaço nós denominamos superfície, como sendo uma superfície que é uma calota, certo? E nós temos duas faces dessa superfície. Temos a face interna e a face externa da superfície. E aí, de que lado está polido essa face é que vai definir o tipo de espelho. Então, nós vamos ter dois tipos de espelho. O espelho côncavo e o convexo. Nós vamos ter um espelho côncavo quando a superfície refletora ou superfície refletiva do espelho considerado for a parte interna, a parte de dentro, como você vê na imagem que está sendo mostrada ao lado do texto. Quando a parte interna é a parte refletora, nós denominamos espelho esférico côncavo. Já nos casos em que a face refletora é a externa da calota, certo? Nós vamos chamar o espelho de espelho convexo. Então, nós temos dois tipos de espelho esférico. O espelho esférico côncavo, com a parte refletora sendo a interna, e o espelho esférico convexo, com a parte refletora sendo a parte externa do espelho. Bem, os espelhos esféricos também obedecem às leis da reflexão. É o que nós vamos ver agora, a reflexão da luz em espelhos esféricos. Veja, as duas leis da reflexão, já estudadas quando nós tivemos aí as aulas de espelhos planos, por exemplo, também se aplicam aos espelhos esféricos, tanto côncavo quanto convexos. E essas leis dizem o seguinte: os ângulos de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. E os raios incidentes e os raios refletidos e a reta normal à superfície do espelho, todos estão no mesmo plano. Nós temos aí uma imagem exatamente mostrando essas duas leis da reflexão para você relembrar, e elas também são válidas para os espelhos esféricos. Mas nós vamos ver adiante que depende de umas condições que nós vamos daqui a pouco estudar. E agora nós vamos ver quais são os aspectos geométricos dos espelhos esféricos, né? Porque para estudar os espelhos esféricos, é necessário que nós conheçamos alguns elementos importantes que são definidos a partir do espelho. Então, para o estudo dos espelhos esféricos, é útil, é importante o conhecimento dos elementos que compõem o espelho. E eles estão esquematizados aqui na figura. Nós temos, por exemplo, aqui, gente, o eixo principal do espelho, tá certo? Esse eixo principal, ele está aqui, ó. O eixo principal do espelho, tá certo? Nós temos o próprio espelho, que está representado aqui, ó, essa linha aqui,
Vamos até colocar essa linha de outra cor, para que a gente possa observar. Aqui está o espelho, ó. Ok? Então, é um espelho esférico, um pedaço de uma calota. Nós temos aí o eixo principal, que é essa linha que corta o espelho, passando por esse ponto que a gente chama de vértice. E aí nós temos aqui também o centro de curvatura, denominado aqui pela letra C. Esse centro de curvatura, certo? Ele representa o centro da esfera de onde foi cortada a calota que gerou o espelho. Nós temos aqui o foco, tá certo? Nós temos a distância focal, que é a distância do vértice até o foco, e o raio de curvatura, que é a distância do vértice até o centro de curvatura. Então esses elementos são importantes e a partir dessa imagem já aparece a primeira relação matemática importante com relação aos espelhos esféricos, né? O R, que é o raio de curvatura, ele vale 2 vezes a distância focal. Porque esses pontos aqui, ó, o vértice, o foco e o centro de curvatura, eles são simétricos. Eles estão à mesma distância um do outro. Então o foco é ponto médio entre o vértice e o centro de curvatura. Então o raio de curvatura, que é a distância do vértice até o centro de curvatura, é o dobro da distância focal, que é a distância do vértice até o foco do espelho. Veja, aqui repetindo para você, colocado aí na cartela, para que você tenha essas informações aí escritas para você. C é o nosso centro de curvatura, que representa o centro da esfera que gerou a calota. V é o vértice da calota. Esse vértice, na verdade, pessoal, ele é o ponto de interseção entre o eixo principal e o espelho, tá certo? Esse ponto aí, o vértice. O eixo que passa pelo centro e pelo vértice da calota é chamado eixo principal, ele já está aí designado. As demais retas que cruzam o centro da esfera são chamadas de eixos secundários. Então, um eixo secundário, pessoal, é qualquer reta que passe pelo centro de curvatura e passe pelo espelho. Por exemplo, uma reta assim é um eixo secundário. Uma reta desse tipo é um eixo secundário, tá certo? E aí nós temos lá, ó, o vértice, a distância focal, o foco, o centro de curvatura e o raio de curvatura, como nós já definimos. Veja, continuando aqui, o raio da esfera R, que origina a calota, é chamado de raio de curvatura do espelho. Ele está falando dessa distância aqui, gente, que vai do vértice até o centro de curvatura, essa distância R aqui, ó. Essa distância R, chamada de raio de curvatura, é uma distância, claro, né? É medida em metros, ou em centímetros, ou em milímetros, né? E ela é a distância entre o vértice e o centro de curvatura do espelho. E a distância entre o vértice e o foco do espelho é chamada de distância focal, representada pela letra F minúscula, tá, pessoal? Então esses são os elementos importantes que nós temos aí para um espelho esférico, né? Tanto faz ele ser côncavo ou convexo, esses elementos são os mesmos para qualquer um dos dois tipos de espelhos. Muito bem, vamos seguir adiante falando que o sistema óptico, um sistema óptico que consegue conjugar um ponto objeto e um único ponto como imagem é chamado estigmático. Então os espelhos, tanto planos quanto esféricos, côncavos ou convexos, são sistemas estigmáticos, porque eles conseguem conjugar para um ponto objeto uma única imagem. Agora, para espelhos esféricos, eles só serão estigmáticos para os raios de luz, claro, né, que vão incidir próximos ao seu vértice e com uma pequena inclinação em relação ao eixo principal. É o que nós chamamos de condições de nitidez de Gauss. Vamos ver aí na próxima informação, olha só. Um espelho com essas propriedades é conhecido como espelho de Gauss. E aí nós temos as condições de nitidez de Gauss aí na imagem. Essas condições de nitidez, elas são duas. Primeiro, o ângulo, esse ângulo alfa aqui,
que é o ângulo de abertura entre os raios, esse ângulo alfa aqui, ele tem que ser pequeno. Ele tem que ser, no máximo, 10 graus aqui, ó. O alfa, né? Ele tem que ser menor do que 10 graus. No máximo, 10 graus. Então, os raios que incidem no espelho, eles têm que incidir próximos ao vértice do espelho, que está aqui, certo? E quando os raios incidirem próximo ao eixo principal, com pouca inclinação, eles serão paraxiais. Então, as condições de nitidez de Gauss são essas aí. Então, um espelho esférico ele só é um sistema estigmático se ele obedecer essas condições de nitidez de Gauss. E agora, pessoal, nós vamos falar dos focos dos espelhos. Veja só, foco dos espelhos esféricos. Todo espelho esférico vai ter um foco. Esse foco, ele é um ponto por onde os raios que são refletidos pelo espelho vão passar. Então, no caso dos espelhos convexos, que é aquele tipo de espelho que nós vamos estudar, o foco é a continuação do raio refletido que passa por ele mesmo, pelo foco. Tudo se passa como se os raios refletidos se originassem no foco. Então, olha só, vamos explicar isso aqui através da imagem, tá certo? Veja que no espelho estão chegando vários raios e esses raios são paralelos entre si. Aqui, ó, temos vários raios chegando no espelho. É claro que esses raios, quando batem no espelho, eles voltam. Mas os prolongamentos desses raios que voltam, todos eles vão convergir para um único ponto. Esse único ponto de convergência é o que a gente chama de foco, certo? Então, o foco de um espelho esférico convexo, ele é conseguido quando eu lanço no espelho raios que são paralelos entre si e próximos do vértice, né, obedecendo às condições de nitidez de Gauss. Então, os prolongamentos desses raios refletidos vão gerar aqui um ponto, eles vão convergir todos para um ponto, e esse ponto é aquele ponto que a gente chama de foco. Muito bem, agora vamos saber como é que é formada a imagem nos espelhos esféricos. Então, vamos ver aqui a formação das imagens em espelhos esféricos. A gente tem ali um exemplo, né, da formação da imagem. Nós não vamos detalhar muito, né, naquela figura, porque nós vamos verificar como se comportam os raios luminosos que incidem em um espelho convexo e, a partir deles, vamos construir a imagem de um objeto colocado na frente do espelho. Então, o que eu estou dizendo aqui para você é que a gente vai saber de algumas regras que são conhecidas como raios notáveis. São 4 regras que me dizem como é que os raios que chegam no espelho irão refletir nesse espelho, né? É claro que esse estudo foi feito a partir de experimentos, né, com espelhos, para a gente saber qual é a direção que os raios tomam quando incidem no espelho. Bem, o espelho convexo, ele é um sistema que a gente chama de sistema divergente. Por quê? Porque todos os raios que chegam no espelho, eles divergem quando eles refletem. Você vê aqui na imagem, olha, novamente, esse primeiro raio aqui, ele chega no espelho e reflete, né, para o mesmo lado de onde veio o raio. O outro raio que chega reflete também para pontos que vão divergir. Esses raios que refletem, eles nunca vão se encontrar. Por isso que a gente chama de sistema divergente. Os raios luminosos refletidos, eles divergem. Mas os raios refletidos divergem, mas os prolongamentos desses raios aqui, ó, para o outro lado do espelho, veja que há um prolongamento desses raios aqui, dos raios refletidos para o outro lado, esses prolongamentos, eles convergem. Eles convergem todos para o mesmo ponto. E esse mesmo ponto é o que a gente chama de foco. O foco F de um espelho convexo é chamado de foco virtual. Por que é chamado de foco virtual? Porque o foco é formado pelo prolongamento dos raios refletidos e não pelos raios refletidos. No espelho
côncavo, por exemplo, o foco é formado pelos raios refletidos, porque o espelho côncavo é um sistema convergente, já o espelho convexo é um sistema divergente e o foco dele é um foco virtual. Isso porque esse ponto só é definido pelo prolongamento dos raios refletidos. Então, o espelho convexo tem um foco virtual. Agora, pessoal, a gente vai ver as propriedades dos espelhos esféricos, que são esses raios que a gente conhece como raios notáveis, que é para onde vão os raios refletidos. Então, vamos ver as propriedades dos espelhos esféricos. Primeira propriedade, primeiro raio notável, né? Muito importante esse primeiro aí, porque a gente vai usar muito para a formação de imagens, tá certo? E aí nós temos, olha, primeiro, todo raio luminoso que incide no espelho, paralelo ao seu eixo principal, ele reflete passando obrigatoriamente pelo foco. Então nós temos essa imagem aqui mostrando vários raios que são paralelos entre si. Nós estamos mostrando aqui, ó, um raio incidente, 2, 3, 4. Nós temos 4 raios incidentes. E teremos também 4 raios refletidos. Claro, né? Quando esses raios, eles chegam no espelho, eles refletem. Eles batem no espelho e voltam para o mesmo meio. Eles não vão convergir, porque a gente já falou que o espelho convexo é um sistema divergente. Eles vão divergir entre si. E onde é que eles estão? Estão aqui, ó. Veja bem, tem aqui o primeiro raio incidente, ele vai aqui, ó. Ele chega, bate aqui e volta. Veja, esse raio que chegou, ele é paralelo ao nosso eixo principal. Esse outro segundo raio também paralelo ao eixo principal. Ele chega no espelho e reflete, certo? Outro raio aqui, paralelo ao eixo principal. Ele chega paralelo ao eixo principal e reflete. Só que todos eles, quando refletem, convergem para a mesma direção. Os prolongamentos das retas aqui, ó, vão convergir sempre para o mesmo ponto. Ou seja, eles convergem para o foco virtual do espelho. Então, essa é a primeira regra que diz, né, o primeiro raio notável, que a gente diz que todo raio que é paralelo ao eixo principal, que ele incide no espelho, e ele é paralelo ao eixo principal, ele reflete passando obrigatoriamente pelo foco. Ou ele reflete, ou é o raio refletido mesmo, ou é o prolongamento do raio refletido, como é o caso do espelho convexo. Para a gente observar melhor essa propriedade importante dos espelhos convexos, nós vamos agora assistir um vídeo. Então veja, pessoal, aí está o espelho convexo, e aí vamos ver os raios. Olha, paralelo, reflete, o segundo também paralelo se reflete, o terceiro raio também paralelo ao eixo principal se reflete, e o quarto raio também. Os prolongamentos desses raios refletidos, olha só, eles convergem no foco. Então esse vídeo, essa animação, ela está me mostrando o primeiro raio notável, a primeira propriedade dos espelhos esféricos, que dizem que todo raio que incide no espelho, numa direção que é paralela ao eixo principal, ele reflete obrigatoriamente pelo foco. E aí, para você verificar novamente, vamos repetir o nosso vídeo, para que você memorize bem, para que você tenha em mente essa propriedade importante. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal, ele reflete passando obrigatoriamente pelo foco do espelho. E aí está, nesse caso do espelho convexo, são os prolongamentos dos raios refletidos que vão passar pelo foco do espelho, e é por isso que a gente chama o foco de foco virtual, tá, pessoal? Toda imagem que for formada pelo prolongamento dos raios refletidos,
é uma imagem que nós chamamos de virtual. É uma imagem que a gente vê atrás do espelho, tá certo? Como é no espelho plano, por exemplo. Quando você se olha no espelho plano, você vê sua imagem atrás do espelho, certo? Então a sua imagem é uma imagem virtual, porque ela é feita pelo prolongamento dos raios refletidos. Essa é a primeira propriedade. Agora, a segunda propriedade, ela vai me dizer exatamente o caminho inverso da primeira. É como se fosse aquela propriedade que nós vimos dos raios, né, dos feixes luminosos, da luz, que é a propriedade da reversibilidade dos raios de luz. Então, se o raio de luz vai por um caminho, ele pode voltar pelo mesmo caminho. E nós estamos falando aqui de raios luminosos que incidem em espelhos. Então, aquela propriedade também é válida aqui e ela gera para mim o segundo raio notável, que diz o seguinte, olha, todo raio luminoso que incide numa direção que passa pelo foco, agora é o raio incidente que está passando pelo foco do espelho, ele reflete paralelamente ao eixo principal do espelho. É exatamente o inverso da primeira propriedade que a gente viu. E aí nós vamos, no vídeo também agora, observar como é essa segunda propriedade, como é que esses raios, eles incidem passando pelo foco, e na verdade o que passa pelo foco é o prolongamento dos raios, né? Porque o foco do espelho convexo ele está atrás do espelho, ele é um foco virtual. Então todo raio que incide numa direção que passa pelo foco, ele reflete paralelo ao eixo principal. Vamos ver aí na nossa animação, no nosso vídeo. Aí está o mesmo espelho, um espelho convexo. E aí olha só, esse raio que incidiu, ele tem a direção do foco, ó. Todos esses raios incidentes, se a gente prolongar a reta, vai passar pelo foco. E você vai ver os prolongamentos agora, olha só. Todos os prolongamentos passam pelo foco. Mas veja que agora é o prolongamento do raio incidente. Observe que o raio refletido, que é aquele que está voltando do espelho, todos eles são paralelos ao eixo principal, são paralelos entre si. O que caracteriza a segunda propriedade. Todo raio que incide numa direção que passa pelo foco, mesmo que seja o prolongamento passando pelo foco, ele vai refletir paralelo ao eixo principal do espelho. Então essas duas propriedades, elas servem para quê? Para que eu forme a imagem de um objeto colocado na frente de um espelho esférico. Nesse caso, o espelho esférico convexo. Bem, nós vimos duas propriedades, né? Uma o inverso da outra. Mas nós temos mais duas propriedades importantes também que me servem para a construção da imagem. Então vamos agora conhecer a terceira propriedade, que é o terceiro raio notável, que ele diz o seguinte, olha, essa regra diz assim: todo raio luminoso que incide passando por uma direção que coincida com o centro de curvatura do espelho, irá refletir sobre si mesmo, irá voltar pelo mesmo caminho. E aqui, pessoal, você observa na imagem exatamente isso aí que a gente está dizendo. Nós temos aqui um raio, olha, que ele está incidindo no nosso centro de curvatura. Olha aí, ele incide numa direção que passa pelo centro de curvatura. Por onde ele reflete? Veja que ele foi por aqui, ele incidiu para lá, para a direita, e ele refletiu em cima dele mesmo, ou seja, ele voltou pelo mesmo caminho quando ele bateu no espelho. Então, essa regra, esse raio notável também é importante. Todo raio luminoso que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura do espelho, ele irá refletir sobre ele mesmo, sobre si mesmo. Ele volta pelo mesmo caminho, vai e volta pelo mesmo caminho, diferente das duas primeiras, né? Então aí nós temos a terceira propriedade. Agora nós temos a quarta propriedade para mostrar aqui para você, que é os raios luminosos que incidem exatamente no vértice do espelho. Então essa propriedade diz o seguinte, olha, todo raio luminoso que incide no vértice do espelho
reflete simetricamente em relação ao eixo principal do espelho. O que é refletir simetricamente? Observe aqui nesse caso, pessoal, que eu tive um raio incidente que veio aqui, ó, e incidiu no vértice. Esse raio, ele bateu no vértice do espelho. Então, quando ele bate no vértice do espelho, ele determina um ângulo entre o eixo principal e ele, que a gente chama de ângulo de incidência. E aí, quando ele refletir, quando ele voltar do espelho, ele vai refletir na mesma direção, né? Simetricamente ao eixo principal. Ele reflete formando um outro ângulo, que é o ângulo R, e aí nós vamos ter os dois ângulos de incidência e de reflexão iguais, e aí ele está voltando simetricamente ao eixo principal. Então, quando ele incide no vértice, ele volta com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. E é com essas 4 propriedades que nós podemos, então, formar a imagem de um objeto colocado em frente a um espelho convexo. Na verdade, eu só preciso utilizar 2 propriedades para formar a imagem, tá, pessoal? Eu escolho duas dessas 4 e formo a imagem, como nós vamos ver aqui agora, que é a formação das imagens em espelhos convexos. E aí eu tenho um esquema aqui importante para mostrar para você. Essas imagens são formadas com as propriedades que foram apresentadas agora há pouco. E com essas propriedades é possível localizar geometricamente a imagem gerada por um objeto situado a qualquer posição do eixo principal e determinar suas características. Então aqui nós temos, nessa imagem que aparece aqui, nós temos aqui um objeto. O objeto é essa setinha aqui, tá, pessoal? Ó, essa setinha aqui que eu estou colocando de verde é o nosso objeto, o objeto O. Veja que pela ponta desse objeto aí, esse objeto está sobre o eixo principal do espelho, na frente do espelho convexo. Veja que está passando 2 raios aqui pela ponta. Nós estamos vendo o raio R1, que é um raio paralelo ao eixo principal, e todo raio que é paralelo ao eixo principal, ele volta passando pelo foco. Veja que o prolongamento aqui desse raio, ele passa pelo foco. E aí veja que ele passa aqui, ó, nesse ponto. E aí o outro raio que vai passar pelo mesmo ponto é aquele raio que incide sobre o centro de curvatura. Ele volta por cima dele mesmo, ele vai e volta pelo mesmo caminho. Então ele forma a imagem aqui, esses 2 pontos, ó, vão formar a ponta da seta. Observem que esses 2 raios incidentes passam pela ponta da seta. O cruzamento desses 2 raios atrás do espelho formam a imagem. E aí nós temos os 2 raios se cruzando, a interseção desses 2 raios, o ponto, me mostra onde está a ponta da setinha, que é o objeto. E aí eu vou ter a formação da imagem, tá certo? Formada. Então é dessa forma, foram usadas 2 propriedades ali para determinar onde está essa imagem. Observem que para que a imagem possa ser localizada geometricamente, basta fazer a escolha da interseção de apenas 2 raios incidentes na superfície refletora. A imagem, olha só as características da imagem aqui, pessoal, importante. A imagem do espelho convexo, ela sempre será virtual, menor, tá certo? E direita. Vou já explicar para você. Olha só, virtual, menor e direita. Está aqui o objeto, essa vela aqui é o nosso objeto. E aí eu tenho 2 raios notáveis aqui. Eu tenho o que incide paralelo ao eixo principal e ele volta, ó, passando pelo foco, tá certo? Ele reflete passando pelo foco, ok? E eu tenho também o raio que passa pelo centro de curvatura e reflete sobre si mesmo. Ele vai e volta sobre ele mesmo e a interseção é bem aqui, ó. Então aí vai estar a ponta da vela ali, a chama da vela, formando a imagem B aqui, ó. Essa imagem, ela é nitidamente menor, olha aí como a velinha aparece menor lá do outro lado. Ela é nitidamente virtual. Por que ela é virtual, gente? Porque ela está atrás do espelho. Veja que a frente do espelho é esse lado aqui, o lado direito. O lado esquerdo, aliás, é a frente do espelho. E a imagem se forma atrás do espelho. Como a imagem está atrás do espelho, ela é uma imagem virtual, tá certo?
E por que ela é direita? Porque ela está de cabeça para cima. Veja que o objeto, a chama, está para cima e aqui na imagem a chama está para cima também. Então a gente diz que é uma imagem direita. Se a vela aparecesse aqui de cabeça para baixo, a imagem seria invertida, como acontece no espelho côncavo, por exemplo. E ela vai estar sempre entre o foco e o vértice do espelho. Tá certo, gente? Nós temos aplicações tecnológicas importantes aí para a utilização dos espelhos esféricos, gente. Nós temos aí, ó, os espelhos esféricos convexos, eles são muito utilizados em certos casos, como por exemplo aí para aumentar o campo de visão. A gente vê muito esses espelhos na saída de estacionamentos, tá certo? Entrada de estacionamento e saída de estacionamento. E também os espelhos retrovisores dos veículos, os externos. Eles são espelhos esféricos convexos. Então é aí que se aplica esses espelhos convexos. E é isso, pessoal. É isso que nós tínhamos para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e nós nos encontramos aqui em uma outra oportunidade. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.